Eu estava lendo a parábola aqui do filho pródigo e eu fiquei pensando, como mãe, como aconteceu com aquela mãe que não pôde abrir a boca porque nem na história ela aparece. Se você ver, fala da dor do pai, do descompromisso do filho, da ida do filho embora, deixando o pai sofrendo. Ele tinha direito na herança, mas havia um filho mais velho. Ele era o mais novo. Poderia até o mais velho pedir a herança primeiro, mas o mais novo que pediu. Ele quis a sua autonomia, ele quis sua liberdade, porque ele achava estar preso junto com os pais. E você na história, lendo do filho pródigo, você vê tudo que o pai sofreu, mas não fala o que a mãe passou. Você já parou para imaginar? Se o coração do pai dói quando o filho pede para ir embora, pede para sair da presença dele, eu não quero mais ficar na tua presença, eu não quero mais o que o Senhor pode me dar, eu não quero mais nada, eu só quero a parte da minha herança, para que eu possa gastar da maneira que eu quiser, da maneira que eu bem entender. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós pegamos a saúde, a força, aquilo que Deus deu para nós e vamos gastar de maneira absoluta no mundo. Não é assim? E aquela mãe ficou de lado. Veio do sofrimento, veio da tristeza, chorou ao lado do pai. Mas aquele pai nunca desistiu que o filho um dia poderia voltar. Então, eu quero que você volte comigo um pouquinho na história, para nós vermos o que sentiu aquele filho, por que ele foi, quais os pensamentos que passaram na cabeça daquele filho, para poder se despedir do anel, se despedir das vestimentas, do calçado que o pai havia lhe dado. Vamos ver. Mais um dia. Eu cansei. Eu não quero mais essa vida para mim. Tantas coisas o mundo oferecendo aí, eu tenho que acatar as ordens do meu pai. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Mas o que eu posso fazer para me rebelar? Eu preciso de alguma coisa para mostrar uma atitude que eu vou contra os princípios do meu pai. Já sei. Esse casaco que ele me deu, eu vou tirar. Ele não me pertence mais. A partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Eu vou curtir, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não tenho mais regras. Esse anel também, eu vou deixar ele aqui pro meu pai. Eu vou fazer o que quiser, eu não tenho mais compromisso, eu não tenho mais aliança. Eu não quero mais nada dele. E por último, eu vou tirar o sapato que ele me deu, porque também não me interessa mais andar nos passos dele. Eu vou embora. Eu não aguento mais. Eu preciso me libertar, eu preciso sair daqui. Eu não quero mais essa vida para mim. Ele pedindo a herança do pai, ele desprezou a capa, ele desprezou a túnica que simbolizava a pessoa que ele era. Ele era um príncipe. Você é um príncipe. Você é escolhido por Deus. Glória a Deus. E você é uma marca da promessa. Mas ele não quis mais. Ele achou que ser filho do pai era um peso. E tem muita gente achando que ser filho de Deus é um peso. Eu não quero igreja, eu não quero compromisso. Ele achou que a aliança, carregar o símbolo da família, também era um peso. Ele tirou o anel e ele falou: eu não quero mais essa aliança com meu pai, porque eu posso tudo com o dinheiro. Eu posso viver uma vida farta, uma vida
E o sapato, que simbolizava quando alguém tinha o calçado, ele não era escravo. Sabe o que ele fez? Prefiro ser escravo do mundo do que ser escravo da autoridade de um pai. Mas o que é um pai? O que é um pai que ama? Um pai que junta riquezas, que tem carinho, que cuida, que quando você chora, ele está te olhando, que quando você menos espera, ele te prepara uma surpresa, ele te prepara uma bênção, um milagre. Será que ele não sentiu saudade do pai? Enquanto ele tinha dinheiro, ele teve muitos amigos. Ele ia nos bares, ele gastava o seu dinheiro, ele comprava roupa para os seus amigos, mas um dia o dinheiro acabou. E ele ficou sem a capa, sem o anel e sem o calçado. Como será que ficou o filho pródigo? Pai, eu preciso voltar para casa do meu pai, mas eu não sei como. Eu não aguento mais. Eu pensei que eu ia conseguir com dinheiro, com poder, com fama, mas nada disso aconteceu. Ai, se meu pai pudesse me receber de volta. Ai, se meu pai pudesse me restituir. Pai, eu preciso de restituição. Eu preciso que o Senhor me restitua, Pai. Todo dia o pai ficava lembrando, olhando e esperando pelo filho. De repente o filho veio na estrada. Parecia mais um maltrapilho. Com certeza a mãe estava do lado, chorando, abatida, com muitas saudades. Mas lá estava o filho. Mas a capa estava aqui, o calçado estava aqui, e o anel da aliança estava aqui. Vem, filho. Pai, eu aceito de volta. Eu aceito qualquer coisa, eu aceito seu servo. Mas não me deixe do jeito que eu estou. E o senhor daquela casa chamou um servo e falou: coloque vestes novas nele, porque agora ele voltou a ser o filho que eu esperei. Coloque o calçado para que ele entenda que nos meus passos há paz, tranquilidade. E ele calçou aquele simples calçado que significava: eu não sou escravo do mundo, eu não sou escravo do inimigo. Quem causa escravidão é o inimigo e não o pai. E ele precisava dizer de quem ele é, filho de quem ele é. E o pai colocou o anel em suas mãos. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor? Ei, Deus! Eu gostaria que vocês se levantassem agora e abrissem a sua Bíblia em Lucas 15. Lucas 15, 11. Mas antes, uma coisa que eu gosto de fazer e sempre vou fazer: erga a sua Bíblia mais alto que você puder. Lá em cima, faça raiva no diabo, ele é um derrotado. Ele não tem poder sobre a sua vida. E diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Vamos lá, Lucas 15, 11. E diz assim: e Jesus disse ainda: um homem tem 2 filhos. Certo mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora
a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou-se que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Só que aí, pode se assentar no seu assento. O que eu quero falar hoje para vocês é uma palavra muito bonita. E o tema dela é: eu quero de volta o que é meu. Meu querido, o que nós fizemos aqui hoje, essa pequena encenação, ela quer dizer que tem muita gente que deixa a sua família, que deixa seus amigos e fala que quer mudar de vida e só. Tem muita gente que pega e simplesmente sai da casa do Senhor, põe um anel lá, fala: não quero mais. Quanta gente a gente já viu aqui no oratório mesmo, e que hoje estão perdidas pelo mundo. Eu creio que o Senhor ainda vai vir sobre a vida dessas pessoas. Você crê nisso? Amém. Então, a primeira coisa que aconteceu quando o filho ele resolveu ir embora, ele pegou a túnica dele, deixou lá, falou: eu não quero mais. E o que isso significa no nosso mundo, no mundo espiritual? A capa, ela simbolizava quem você era. Existiam capas maravilhosas, cheias de joias. Por quê? Porque quem usava a capa era príncipe. Escravo não usava. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Quantas vezes nós estamos deixando a nossa capa, deixando ela em qualquer lugar, e esquecemos de colocar? É tão bom quando você está sob a proteção do Senhor, sob a capa do Senhor. Porque a capa simbolizava quem Ele era. E eu quero dizer hoje para vocês, mesmo que você esteja vivendo um momento, meu querido, que você acha que não tem solução, que não tem jeito, às vezes você abandonou a sua capa. Às vezes você está com medo do que aconteceu. Você deixou quem você era. As pessoas olhavam para você e falavam assim: você é filho de Deus, você é ungido. E a gente deixou. Às vezes você olha hoje para o rosto das pessoas e fala: mas você era tão avivado, você era tão bom, você orava, você cultuava, você jejuava. O que está acontecendo? Tem pessoas que estão deixando a capa. Cuidado em deixar a sua capa em qualquer lugar. Deixar a sua capa por uma convicção imbecil. Deixar a sua capa por uma coisa que não vale a pena. E é isso que eu quero falar para vocês. Com todos os erros do filho, com todos os erros, o pai olhou para ele e falou: não, filho, eu vou te dar vestes novas, eu vou te dar uma capa de honra, porque você é filho de Deus, você não é qualquer um. E é isso que eu quero deixar hoje para vocês aqui. Não deixe a capa se perder. Não jogue a sua capa em qualquer lugar. Não perca a sua capa por nada. Ande com ela, cola nela, porque é uma das coisas mais importantes. Porque quem você é de verdade, filho de Deus, servo do Senhor, a gente não pode deixar isso. Então, essa é a primeira. Eu falei para vocês sobre a capa, sobre a roupa nova. Então, o moço, ele voltou todo maltrapilho, ele voltou todo sujo, todo machucado do passado dele, do que ele tinha vivido. O Senhor simplesmente pegou uma capa, colocou nele. O pai colocou uma capa e falou: filho, hoje você tem vestes novas. Sabe o seu passado?
passado é uma coisa suja, meu irmão. Às vezes, quando você está tentando se reabilitar, o diabo vai lá e quer colocar as vestes velhas de novo em você. Joga as vestes velhas na sua cara. Fala, ó, você fez isso no seu passado, você fez isso. Meu querido, o Senhor hoje te dá vestes novas. O Senhor te dá vestes de rei. Vestes todas bordadas, todas bonitas, de grife, da Nike. Coisa linda. Então o Senhor hoje te dá novas roupas. Porque lá em Apocalipse 3,18 diz assim: adquira as roupas brancas para vestir. O Senhor, em vários versículos da Bíblia, Ele fala sobre a roupa nova, sobre você ter uma veste nova, uma veste alva. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Então, aquela roupa, ela significava honra, exaltação. Porque a pessoa naquela época, ela era conhecida pelas roupas. Você olhava para a pessoa e falava, olha, isso aí é... Por quê? Porque ele tinha roupas novas. E agora, eu quero falar para vocês sobre o anel. O anel, ele simboliza autoridade e compromisso. Quero falar hoje para vocês que a partir do momento que você aceitou Jesus, que você levantou a sua mão ali meio todo encrencado, o Senhor, a partir daquele momento, Ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade para vencer, autoridade sobre todas as coisas. O Senhor fala, olha, se você tiver fé, tamanho do grão de mostarda, você olha para o monte, fala, monte, sai daqui, vai dali. E ele vai. O Senhor te dá autoridade. Autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Você tem autoridade. Você tem autoridade para orar e uma pessoa se liberta. Então o anel significa autoridade e aliança. Quantas vezes nós quebramos a nossa aliança com Deus? Quantas vezes, por algumas coisas inúteis, a gente deixa de ter aliança? Quantas vezes por causa de um relacionamento? Quantas vezes por causa de uma amizade? Eu quero falar para você que está me assistindo aí também pelo YouTube, você que está com a vida toda estragada, não se preocupe. O Senhor hoje te dá novas vestes e uma aliança nova. E eu creio nisso. Nós quebramos autoridades tantas vezes na nossa vida. A autoridade e a fidelidade com o Senhor. Nós quebramos tantas vezes a aliança que a gente tem com o Senhor. Às vezes o Senhor fala assim para você, filho, não vai ali, não faz isso. Quantas vezes usamos os líderes da PUC, do Novo Tempo, a bispa, olha, se você for por aquele caminho, você não vai se dar bem. Quantas vezes alunos já veio você, olha, Henrique, não faz isso. E quantas vezes eu já vi puxão de orelha no grupo inteirinho, olha, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque ela não sabe o que é quebrar aliança. Minha mãe sabe o que é quebrar aliança. Nós não podemos quebrar esse pacto com Deus nunca. É triste você ver pessoas que pulavam aqui em cima, glorificavam o Senhor, e você vê hoje as pessoas totalmente destruídas. Por quê? Porque quebraram a aliança. Eu te convido você hoje, aí no seu lugar mesmo, você que está com a aliança fraca com o Senhor, meio quebrado, baixa essa cabeça.
Pai. Eu repreendo agora, Senhor, restaura a aliança com eles, Pai, porque eles são teu povo. Estabelece a autoridade deles, Pai, porque eles são seu povo. Podem voltar ao normal. E é isso que eu quero falar para vocês. O Senhor deu autoridade. O Senhor fez aliança. Assim como fez com Abraão. Abraão, sai da sua terra. Sai daí de onde você está. E Abraão falou: sim, Senhor. Vamos embora. Para onde? Abraão, ele não perguntou para onde ele iria. Ele não perguntou nada disso. Ele tinha aliança com o Senhor. Ele falou: Senhor, aonde tu me mandar, eu vou. Por quê? Porque ele tinha aliança. Davi tinha aliança com Deus. E às vezes a gente perde a aliança com Deus. Por coisas que a gente faz, por coisas que a gente fala, por coisa, hoje, como está na moda a rede social, por coisas que a gente posta. Cuidado com aquilo que você posta, meu querido. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com aquilo que você manda no WhatsApp. Então, é isso que eu queria falar sobre a aliança. E por último, quero falar para vocês sobre as sandálias. O filho, ele deixou as sandálias dele lá com o pai, foi embora. Falou: os passos do mundo são bem melhores do que o seu, pai. Fica aí com o seu mundinho, com o que você acredita aí, que eu vou seguir o meu. Quantas vezes nós deixamos as sandálias que nos guia, que nos leva para o céu? Quantas vezes nós desviamos os nossos passos? Às vezes a gente desvia e dá tempo de voltar. Mas você tem que tomar cuidado, porque a pessoa que fica desviando os passos, toda hora desviando, uma hora pode acontecer algo terrível. Você nunca mais voltar. E você não tem chance de recomeçar, porque o filho ali recomeçou. O pai dele colocou um calçado novo e ele recomeçou. E é isso que eu quero falar hoje para vocês, meus irmãos. Cuidado aonde vocês andam. Ah, porque eu vou lá para evangelizar. Vai nada. Ah, eu vou lá na balada evangelizar. Não vai. Ah, porque eu vou lá na boca de fumo evangelizar. Não vai, você vai fumar. E é isso que eu quero falar hoje para vocês. Mas o mais importante de tudo, o que eu quero frisar com vocês hoje, é que o Senhor hoje, Ele te chamou aqui. Ele te colocou nesse lugar hoje. Tudo conspirou para você chegar hoje aqui. Às vezes você não ia vir. Às vezes não estava com vontade. E de repente um incômodo veio no seu coração e o Senhor falou: você vai. O que eu quero falar hoje para vocês é que o Senhor tem restituição para cada um que está aqui. Aquilo que você perdeu, meu querido, não está mais perdido. O Senhor te restitui. Eu creio, meu Deus. Mas eu quero falar para vocês que o Senhor não vai restituir o mesmo. O Senhor vai restituir melhor, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Assim como foi na vida de Jacó, quando ele perdeu os filhos, perdeu tudo, o Senhor deu em dobro.
Senhor vai dar coisa melhor para você. Eu creio. Às vezes você está reclamando que você perdeu o seu emprego, que o relacionamento que você queria não deu certo, que aquilo que você mais almejava na sua vida não deu. O Senhor hoje vai te restituir muito mais do que você está imaginando. E é isso que eu quero deixar hoje para vocês. Restituição, meu querido. O Senhor, Ele é Deus de restituição. Não importa o que você perdeu, o Senhor vai te dar muito mais. Antes de terminar, eu quero, antes de passar para a bispo, para dar o complemento final, eu quero que você se levante. Eu quero orar com você agora. Filho, o Pai está na varanda. Amém? Bispo, eu sou convertido. Bispo, eu sempre estive na casa do Senhor. Eu tenho 52 anos que eu sou crente. Eu nasci crente. Fui batizada 2 vezes. Uma dentro da barriga da minha mãe e a outra fora. Mas tem um momento, porque o homem no Éden, missionário, o homem no Éden, ele saiu da presença de Deus. Por isso que chama, ele está se convertendo. Conversão. Voltar para o Pai. Voltar para o Éden. Voltar para o Criador. Então, às vezes nós estamos na igreja, mas nos distanciamos. E esquecemos de voltar ao Pai. Não tem aquele louvor que diz? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro distante de Deus. Você acredita que às vezes nós estamos trabalhando para Deus e não estamos perto dele? Você sai, prega, fala, esquece de falar, com tudo da palavra, com tudo da capa, com tudo do anel, com tudo da sandália. Falta isso para nós. Você sabe que hoje eu quero voltar à presença do Pai. E se você não esteve com Ele hoje já? Mas eu estou com tanta vontade, missionário. Eu estou com tanta vontade de ficar pertinho do Senhor. Se eu estivesse perto dele agora, sabe o que eu ia pedir? Um abraço. Um abraço. Vamos cantar esse louvor? Depois nós vamos orar. Oh
chance de voltar para a casa do Senhor.